Certa feita estava Jesus assentado sobre os montes das Oliveiras, quando vieram seus discípulos falar-lhe acerca da beleza e da maravilhosa arquitetura do templo. Ao ouvir as palavras dos discípulos, Jesus Cristo diz que ali não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada, o que causou uma grande dúvida na cabeça dos discípulos. Estes perguntaram a Jesus quais seriam os sinais que antecederiam a sua volta e do final dos tempos. Ali nós lemos que Jesus deu uma série de indicações e de sinais que antecederiam a sua volta, entre elas de que se levantaria reino contra reino, nação contra nação, de que haveriam terremotos em diversos lugares, pestes e doenças e fomes. Se nós continuarmos fazendo a leitura de Mateus 24, nós vamos encontrar ali uma série de sinais que seriam intensificados com o dia da sua vinda. Vemos também que o livro de Mateus, no capítulo 24, especialmente do versículo 14, tem gerado uma série de interpretações equivocadas e algumas dúvidas nas cabeças das pessoas. E qual é a interpretação feita no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 14? O texto diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Muitas pessoas falam o seguinte, que Jesus Cristo só voltará quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações e em testemunho a todas as gentes. Será que isso procede? Se nós lermos a palavra de Deus no livro de Colossenses, no capítulo de número 1, versículo 23, o texto diz o seguinte: Se na verdade permanecerdes firmados e fundados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Observe que o texto diz que o evangelho já foi pregado a toda criatura. Será mesmo? Se ele já foi pregado a toda criatura, por que Cristo ainda não veio? Bom, a confusão acontece porque muitas pessoas não entendem o contexto de Mateus 24, que é um contexto mais escatológico de coisas que ainda vão acontecer. Mateus 24 está intimamente ligado aos acontecimentos do Apocalipse. Está ligado também aos toques das trombetas do Apocalipse, das coisas que ainda vão acontecer. Logicamente que nós encontramos ali uma intensificação dos sinais que marcam a vinda de Jesus. Por exemplo, terremotos. Talvez você me questione dizendo: terremotos sempre existiram? De fato, terremotos sempre existiram, mas nunca como houve hoje, né? Uma grande intensificação desses sinais de terremotos. Pestes sempre existiram, mas hoje nós vemos uma propagação ainda maior de doenças que todas as vezes saem na mídia, de novas doenças, de doenças que não possuem vacina, de doenças que já haviam sido enterradas, já haviam sido erradicadas e que hoje estão voltando à sociedade, né? Que hoje estão voltando a assolar as pessoas. Além do mais, vemos também ameaças de guerras constantes, né? Quando nós ligamos a televisão, nós vemos ameaças nucleares ocorrendo de forma assustadora. E isso tudo é uma intensificação dos sinais que antecederiam a vinda de Jesus. Logo após a vinda de Jesus Cristo, nós teremos então o período da grande tribulação, que é marcado por 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, para aqueles que assim o creem. E qual é o problema na interpretação desse versículo? Que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, em testemunho a todas as gentes, somente então virá o fim. Bom, é preciso que nós entendamos o seguinte: se nós aguardamos a vinda de Jesus e depois aqueles que ficarem passarão pela grande tribulação, então significa que o fim não virá. Você concorda comigo? Significa que se a vinda de Jesus está condicionada à pregação do evangelho do reino, então, mesmo que o evangelho fosse pregado a todas as nações, o fim não viria. Por quê? Porque Jesus Cristo viria buscar a sua igreja e o mundo passaria pelos anos da tribulação. Então nós não podemos fazer essa interpretação. Jesus não virá quando o evangelho do reino for pregado. Por quê? Porque se Jesus vier depois que o evangelho do reino for pregado, então o fim será
de imediato, né? Quer dizer, a Bíblia fala que o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, aí virá o fim, né? Então Jesus Cristo virá no fim da grande tribulação, então a igreja vai passar pela grande tribulação, vai pregar o evangelho na grande tribulação, e aí Jesus virá, e aí será o fim de todas as coisas? Ou Jesus Cristo virá buscar sua igreja antes da grande tribulação, e esse evangelho do reino será pregado no período da grande tribulação, em testemunho a todos aqueles que ficarem, e aí virá o fim? Qual é a interpretação mais adequada dentro desse contexto? Obviamente que a interpretação muito óbvia é de que Jesus virá em breve buscar o seu povo, e a Bíblia diz que ele virá como um ladrão à noite. Não sabemos o dia nem a hora de que Cristo há de vir, apenas temos indicações dos sinais que antecedem a sua vinda. Logo após Cristo vir buscar a sua igreja, o mundo passará por 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, e nesse período o Evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, em testemunho a todos os povos, línguas e raças, e somente então virá o fim. Muitas pessoas fazem uma interpretação mal sucedida deste versículo. A vinda de Jesus não está condicionada à pregação do Evangelho. Tá. E como eu posso explicar a palavra no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 23, o qual Paulo fala que o Evangelho foi pregado a toda criatura que já está debaixo do céu? Bom, se nós formos analisar, por exemplo, um decreto presidencial, né, o presidente promulga a lei, né, ou ele sanciona uma lei. Esta lei foi promulgada, esta lei já está valendo para todo o território nacional. A diferença é que nem todos ainda sabem que esta lei está valendo para todo o território nacional. Isso não invalida o fato de ela já estar valendo. Ela está vigente no país inteiro. Então, por exemplo, há um aumento do salário mínimo, certo? A todo trabalhador. Foi aumentado aí 900 e poucos reais, né? O salário mínimo para todo trabalhador. E o presidente promulgou, vamos hipoteticamente supor, né, para arredondar o valor, que o salário mínimo foi aumentado aí para R$ 1.000. Né? Então, quando saiu na publicação do Diário Oficial da União, o salário mínimo já está em R$ 1.000, foi promulgado R$ 1.000. Nem todas as pessoas sabem, mas o salário de R$ 1.000 já está valendo. De forma que o evangelho, nesse caso anunciado por Paulo, é a mesma coisa. Quando ele fala que o evangelho já foi pregado, significa que ele já foi proclamado, ele já foi anunciado, ele já está em vigência, ele já está valendo a partir do momento em que foi pregado, entendeu? Ainda que todos não tenham ouvido e recebido esse evangelho já está valendo, tá? Esse evangelho já foi sancionado, digamos assim. Então, quando Paulo fala do evangelho qual ele já foi pregado a toda a criatura, é que ele já foi tornado manifesto, ele já foi tornado revelado, ele já foi tornado sancionado a toda a criatura. Então é aqui que nós temos um grande problema de interpretação, porque aparentemente os textos se chocam, quando na verdade eles estão em perfeita harmonia. Outro grande problema que nós encontramos na interpretação do livro de Mateus, no capítulo 24, é que as pessoas usam o versículo de número 13, que diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ora, se nós crermos que a nossa salvação depende das nossas obras, onde entra a fé nisso? Aonde entra a salvação pela graça? Será que nós temos que perseverar para ser salvo? Será que nós temos que fazer por merecer para ser salvo? Será que a graça não nos cobre e não nos ajuda nas nossas imperfeições? Quando nós dizemos que nós precisamos perseverar para ser salvos, em nada nós somos diferenciados de um judeu praticante da lei. Por quê? Porque o judeu crê que pelas obras da lei ele seria salvo e agradaria o seu Senhor, porque ele está executando as obras da lei. Quando nós dizemos que nós temos que seguir um manual, nós temos que seguir um ritual, nós temos que seguir procedimentos para ser salvo, nós estamos garantindo, entre aspas, a nossa salvação pelas obras. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
Perseverar no quê? Eu pergunto para você. No que nós temos que perseverar para ser salvo? Na doutrina dos apóstolos? Nós temos que perseverar dentro de uma instituição religiosa? No que temos que perseverar? A palavra perseverar aqui é no sentido de perseverar pela própria vida, já que essas pessoas que seriam perseguidas são pessoas do remanescente judeu. Quem vai pregar o evangelho em testemunho a todas as nações para que o fim venha logo após o arrebatamento? É evidente, meu amigo, que o texto fala do remanescente judeu. O texto fala daqueles que ficarem aqui na grande tribulação e que serão despertados pela palavra e pelo testemunho que ouviram de Jesus, e essas pessoas se converterão, né, esse remanescente judeu, na grande tribulação, aceitarão a Jesus Cristo e serão eles os responsáveis por pregar o evangelho a todas as nações em testemunho a todas as gentes. Há igrejas que confundem essa interpretação e se afirmam o remanescente fiel dos últimos tempos. Eles dizem que serão perseguidos porque guardarão os mandamentos de Deus e o testemunho da fé em Jesus Cristo. Na verdade, a característica de um povo que guarda os mandamentos de Deus e que guardarão o testemunho de Jesus será o remanescente judeu perseguido no final dos tempos. Outra indicação que nós temos de que a mensagem do Evangelho será pregada nos últimos tempos, no período da grande tribulação, é quando vierem as duas testemunhas, que serão perseguidas por pregarem o Evangelho do Reino. Há quem diga que essas duas testemunhas, nós não temos uma base bíblica para isso, seja Enoque e Elias, que foram transladados para não ver a morte. Mas isso apenas uma especulação. O versículo de número 22 ainda diz o seguinte: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Vocês observaram que a salvação aqui está em sobreviver? O texto diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Se salvaria o quê? Ia para a glória? Ia para o céu? Não. Aqui ninguém sobreviveria. Então, o texto é claro em dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo, é no sentido de sobreviver. A palavra salvar, dentro de um contexto bíblico, ela pode assumir várias conotações. Entre elas, uma das conotações é esta daqui, se salvar no sentido de sobreviver. E a Bíblia ainda diz, ai daqueles que fugirem, que sua fuga não se dê no inverno, que aquele que fugir não torne a voltar para de onde veio, que aquele que deixou a sua capa não torne a vir buscá-la, que aqueles que correrem para os montes não desçam de lá. Então nós temos inúmeras referências dizendo que o objetivo é se salvar. Se você perseverar e insistir nisso, você será salvo. É nesse contexto. Salvo do quê? De ser morto no período da grande tribulação. Tá? Então aqui é o contexto de sobrevivência.